Moisés, 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos no deserto. Quando ele volta com 80 anos para o mesmo lugar, ele volta o mesmo homem? Não. Então não há problema nenhum você voltar para o mesmo lugar. Só não pode voltar a mesma pessoa. Você está me entendendo? Não há problema nenhum a gente ficar fazendo culto para Deus todo dia, toda semana. O problema é o seguinte: quando você volta para esse culto, você volta sempre a mesma pessoa, irmão? O seu culto será sempre o mesmo. A sua adoração será sempre a mesma. A sua alegria será sempre a mesma. Ou você, quando vem, quando você se movimenta, você consegue perceber que hoje você já não é quem era domingo passado. Vocês estão entendendo acerca do que Deus está falando aqui hoje? E eu vou te falar uma coisa, essa palavra é mais para gente que é mais velho mesmo, tá? Porque o evangelho muda a nossa vida, irmão. O evangelho muda o nosso coração, amém? O evangelho muda a nossa mente. O evangelho muda o nosso caráter. Muda a nossa essência, irmão. Vamos falar de Jacó, irmão? Que tinha um nome chamado enganador, usurpador. E fez o que fez. Se você não conhece a história, depois você pesquisa, porque não vai dar tempo de explicar tudo aqui. E a vida seguiu. Ele trai o irmão para receber a primogenitura do irmão numa trama com a sua mãe. Fica mais de 30 anos longe do irmão, mas quando eles se reencontraram, a pergunta é: Jacó era a mesma pessoa? Hein, igreja? Não. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. O encontro com Deus foi tão forte que Deus decidiu mudar o nome dele para Israel. Olha que lindo. O cara que era usurpador, que era enganador, ao longo de uma trajetória e, sobretudo, de um encontro com Deus lá no Val de Jaboque, ali Deus o marcou. A partir de hoje, Jacó, você não é mais aquele menino ciumento, interesseiro, usurpador, porque desde lá do ventre você já estava querendo ser melhor que o teu irmão. Estou aqui parafraseando, tá? Você era um enganador, você era um usurpador, mas hoje teu coração mudou, Jacó. Você nem vai mais se chamar Jacó, você vai chamar Israel. E quando ele reencontra com o irmão, eles se perdoam, né? Se abraçam e Deus restaura aquele relacionamento. Vamos pegar só mais um exemplo? Pedro conviveu com Jesus durante quanto tempo? Parabéns, eu gosto quando a igreja participa. Obrigado, Pedro. 3 aninhos, irmão. Eu te pergunto, durante 3 anos, você consegue perceber mudança de comportamento na vida de Pedro? Você consegue perceber que Pedro era um menino? Antes da crucificação, você consegue perceber que o Pedro, igual o pastor Fernando, parte para cima de Malco para arrancar a orelha dele, porque ele era um menino? Intempestivo, falastrão, teimoso. Mas a pergunta é, quando Pedro reencontra com Jesus ressurreto, ele se encontra ali, ele é o mesmo homem, irmão? Não. Houve uma grande transformação, Sandro. A ponto de Pedro se tornar o grande líder da igreja. Um homem sábio, intrépido, ungido, cheio da virtude do Senhor, a ponto de passar a sombra dele e curava as pessoas. A Bíblia não relata, mas de acordo com a história, quando foi morto, isso não tem prova bíblica, mas respaldo histórico, o mesmo Pedro que negara 3 vezes como menino mimado, medroso, era o que falava que não ia deixar que ninguém fizesse nada com Jesus, mas na hora que o calo apertou, eu nem conheço esse cara, 3 vezes ele nega, 3 vezes. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele foi crucificado. Só que ele falou assim: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi. Sabe o que é isso, irmão?
o menino virou homem.